Olá, caríssimos irmãos. Hoje é segunda-feira, dia 18 de novembro de 2019. Estamos na 33ª semana do Tempo Comum e hoje a cor litúrgica vai ser a branca porque vamos estar aí na memória da consagração das basílicas dos santos Pedro e de São Pedro e São Paulo. Então você vai ver os padres hoje todos de branco. Anote aí as leituras de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos de 11 a 16, dá uma parada e vai do 30 ao 31. O Salmo é o 97, o Salmo é o 97, nos versículos de 1 a 6, o refrão é o 2b, que diz: O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. E o Evangelho é Mateus 14, versículos 22 a 33. Se você não ouviu o áudio de ontem, de domingo, porque ficou longo tudo, porque eu tive que, infelizmente, apontar uma situação nefasta aí que eu andei percebendo nas redes sociais, fiquei mega chateada pela atitude das pessoas, né? Mas aí eu não vou retomar isso porque eu já falei, 40 minutos falando não dá. E eu prometi que eu ia estar falando uma notícia que eu li que envolve empatia, né? Que a gente pode também estar fazendo como caridade. Mas antes da gente estar fazendo a caridade cristã, porque muitas vezes essa questão cai numa sutileza grande, né, entre o farisaísmo, que Jesus condena, que a gente fica dando sobras para as pessoas, e a sobra muitas vezes não é o dinheiro, não é a oferta, não é aquela comida que você deixa na pastoral social, às vezes o que sobra, às vezes é o seu tempo para estar participando da pastoral, um desprezo com seu irmão, enfim, tem várias coisas sutis aí. Mas é uma forma de sensibilizar a nossa empatia com relação ao próximo, né? E eu achei uma notícia assim, bem bacana. Vai ter em São Paulo um concerto, né, de um maestro italiano, pesquisador, e que ele acabou descobrindo, e ele tomou o projeto para si, assim, com uma força impressionante, que inclusive está movimentando a cidade onde ele mora. Eu esqueci o nome do maestro, infelizmente, porque é tanta coisa, né, que está acontecendo. Mas você vai observar, assim, ele é um especialista, está sendo uma espécie, entre aspas, de guardião do material, fontes históricas, né, mesmo, eu já chamaria de fontes históricas. Para ele seriam partituras que foram encontradas, recolhidas, de pessoas que passaram pelos campos de concentração nazista lá na Europa. Alguns são sobreviventes, inclusive tem uma senhora aqui no Brasil, judia polonesa, ela está com 90 e poucos anos e o marido com 102 anos. Os dois sobreviventes de campos de concentração. E essa senhora, ela escreveu uma música, inclusive com partitura e tudo, né? Porque boa parte daquelas famílias tinham noção de música, né? De partitura e tudo. E uma das obras dela vai ser apresentada aí em São Paulo, pela orquestra, né? Lá de São Paulo. Mas o bonito da coisa é a atitude do maestro. Isso eu queria deixar bem claro, que é a questão da empatia, que ele se envolveu de forma tão grande na história daquelas partituras, e ele não ficou só restrito na música, ele queria saber a história da pessoa que escreveu, se elas morreram lá, e ele mesmo contando que a princípio ele precisava focar um pouco naquele recolher de material histórico, eu chamo de material histórico, né? Mas aquele material musical tão rico, ele a princípio queria ficar apenas com os judeus, com as estrelas amarelas, né? Que os alemães eles classificavam as pessoas. Quem tinha estrela amarela era o judeu, estrela de Davi. Mas se você for fazer uma pesquisa, aí eu falo como historiadora, se você for fazer uma pesquisa, não foram só os judeus prisioneiros lá dentro dos campos de concentração. Eram soldados inimigos para a nação nazista, a alemã nazista, homossexuais, pessoas com alguma deficiência, anão, síndrome de Down, que hoje nós chamamos de síndrome de Down, doentes mentais ou físicos, que para a Alemanha nazista era considerado ser humano de terceira classe, tá?
Testemunhas de Jeová também ficaram presos nos campos de concentração e o símbolo deles era o triângulo roxo. E é interessante você estar observando a história dos testemunhas de Jeová que foram presos durante esse período porque eles não queriam se submeter à saudação nazista, porque Deus, Jeová, é maior, né? Então, dentro da doutrina dos testemunhos de Jeová, eles sabiam que aquilo ali que estava acontecendo na Alemanha não era correto. E batia de frente com os princípios, valores religiosos mesmo. Né? Idolatria a Hitler. Eles não iam idolatrar nunca. Então, eles também foram presos. Eu sei disso porque eu já vi um documentário. Eu tinha uma colega, a testemunha de Jeová, e esse documentário, na época era em VHS, em fita de VHS, né? Foi muito, muito legal, foi muito bacana. Foi muito importante para mim também quebrar um pouco esse estereótipo de achar que era apenas inimigos de guerra, judeus e pessoas com deficiência, ou até pessoas homossexuais também eram colocadas lá. Inimigos do sistema também da época. Não, existiam outras pessoas lá e eram classificadas com algum símbolo. Então, o testemunho de Jeová era o triângulo roxo. Os judeus, a estrela de Davi amarela. Enfim, mas voltando, né? Aí o que acontece? Esse maestro, ele a princípio queria se fixar apenas nos autores judeus, mas ele viu que não dá, tinha muita gente lá e de tudo que era situação, né? Porque falar de ser humano é uma complexidade total, você não pode colocar em compartimentos, em gavetinhas, não dá, é muita complexidade, né? Diversidade. E foram recolhidos um total aí aproximado de 80 mil partituras. Partituras escritas com música mesmo, em papel higiênico. E aí esse caso do papel higiênico é um caso até triste, assim, a pessoa morreu lá, mas enfim, aí eu vou deixar para vocês procurarem no YouTube, né, ou na internet, saiu a reportagem ontem, né, num canal aí, não é aquele da letra G, né, é outro, mas eu achei muito bacana, porque eu não sabia que existia esse tipo de material e que estava meio solto, mas que graças à atitude sensível desse maestro, ele resolveu preservar a memória e, como diz, desencarcerar esse material musical, que ainda estava encarcerado, querendo ou não, preso numa memória opressiva dos campos de concentração nazista, espalhados na Europa. Porque não foi só na Polônia, tem vários locais que tiveram campos de concentração, tá? Pronto, falei, né? E ainda me admira que haja sobreviventes ainda do Holocausto. Bom, nós aqui fora chamamos de Holocausto. Os judeus chamam de Shoah, né? Que hajam sobreviventes desses locais, desse terror que eles passaram porque a guerra já é difícil, mas ter ainda um campo de extermínio é pior ainda mais quando se vive. Mas ainda existem essas pessoas e esteja atento também a alguns sinais, porque esse casal que eu falei que ainda está vivo, provavelmente tem a numeração tatuada no braço, que esse é um dos sinais claros de que foi um prisioneiro desses campos de extermínio. Eu sei porque eu não vi, meu irmão viu, na época que meu pai trabalhava no comércio, e meu pai já não foi para a guerra, tudo, né? Meu pai era brasileiro, apesar de ser descendente de japoneses, mas ele havia sido convocado para ser pracinha. Mas aí, enfim, meu avô fez um esquema lá para não acontecer isso. Então meu pai ficou, então ele conhece todo esse contexto. E há mais ou menos uns 30 anos atrás, então vinha esses senhores e mostravam, ele arregaçava a manga e dizia, ó, tá vendo esse número aqui? Esse aqui era meu número de prisioneiro lá do campo de extermínio X, Y, Z. Fora o pessoal que ainda passou por experimentos físicos de perder as cordas vocais e a pessoa ter que falar com tipo um microfone aqui na traqueia e falava como se fosse um robô. Aquilo é horrível. Quem é de geração... Olha, meu irmão, minha irmã, vocês que não são da geração aí, né, se vocês nasceram depois aí da década de 90 pra cá, vocês não vão saber o que eu tô falando. É horrível. É horrível.
né? Então, as experimentações que os nazistas faziam, os médicos nazistas do sistema lá da Alemanha nazista faziam nas pessoas, era a coisa mais odiosa que se pode dizer. Atrocidades horrorosas mesmo. E as pessoas ficavam mutiladas, né? Com aquela marca no braço, né? Tatuagem da numeração. Infelizmente as gerações mais novas não vão mais ver, porque até os pracinhas estão morrendo, né? Os aliados também que participaram da guerra, seja lá em todos os países do planeta, já estão falecendo. E a gente não pode perder essa questão, essa memória de uma atrocidade tão grande. Isso que eu estou falando da Alemanha nazista. Tem lá, né, a parte do Japão, Hiroshima também, que também não é fácil. Então é preciso termos empatia com esse lado negro da história, porque infelizmente à medida que o tempo passa, os séculos passam, isso vai acabar virando lenda. Aí fica aquela coisa tipo, eu gosto de história medieval, de história da Idade Moderna por conta como eu já conheci colegas lá na faculdade de História, porque eu gosto das questões dos autos da Inquisição, dos tribunais da Santa Inquisição, aí a pessoa toma partido dos lados, né? Tem um que toma partido da Igreja Católica e outro que toma partido das bruxas, que foram condenados como bruxaria, como hereges, etc. e tal. Aí vira uma bagunça. Então, à medida que a coisa passa, fica para trás, nós não temos empatia, achamos com aquele sofrimento daquela nação, daquele povo e de tantos outros que foram colocados em vala comum e morreram esqueléticos. Tem gente até que fala que aquilo era uma invenção da cabeça de alguém. Tá nesse ponto já. É o tal da fake news perversa, né? Aí que tá a situação. Então, eu trouxe essa notícia porque eu achei muito bonito esse empenho do maestro. Procure saber mais. Quem está em São Paulo, procure também ouvir esse material. Procure saber o que a Orquestra Sinfônica de São Paulo vai tocar, né? Procure saber que também que há muito sofrimento envolvido nesse material escrito. Eu chamo de fontes históricas. Para o maestro ele vai chamar de obras, né, musicais, obras de arte mesmo. Existe aí uma arte envolvida, né? Mas, graças a Deus, ele está antenado na questão de manter viva essa memória a partir desse escrito musical, desses escritos de 80.000 partituras. Bem, já falei bastante, agora vamos partir para a liturgia da palavra, né, caríssimos? Já dei meu pitaco do dia, eu não vou falar mais nada, tá? Então vamos fazer o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura, vamos lá recordando, Atos dos Apóstolos 28, versículos de 11 a 16, dá uma parada e vai para o 30 a 31. Estou me utilizando, sim, eu esqueci de falar. Caso você não tenha ouvido meu áudio de ontem, então vou de novo reafirmar, eu não estou, para esse mês eu fiquei sem o meu caderninho da Deus Conosco, que é tão ágil, né? Por um motivo que eu precisei doá-lo mesmo, mas foi por uma boa ação, penso eu, para a glória do Senhor. Aí o que acontece? Eu vou estar fazendo a leitura a partir das Bíblias que eu tenho, então a primeira leitura vai ser pela tradução da CNBB, que é da editora com a capa e da editora Canção Nova, tá? A capa é do Pai das Misericórdias. Os Salmos vai ser pela tradução da Ave Maria, tá? Da editora Ave Maria. E o Evangelho vai ser pelo Bíblia, Mensagem de Deus, Novo Testamento, da Edições Loyola, de 1980. São 3 traduções que eu vou usar, tá? Bem, do domingo, o que aconteceu? Eu precisei fazer a primeira e a segunda leitura pela tradução da CNBB, da editora Canção Nova, o Salmo da Ave Maria e o Evangelho por esse aqui da Edições Loyola, de 1980. Então, se for um momento de solenidade, né, não é o caso hoje de ter 4 leituras, então essa vai ser até o final deste mês, tá? Então vocês vão sentir uma diferença aí na tradução e tudo, mas eu acho que vale a pena você também estar ouvindo a palavra de Deus por outras traduções, tá? É bem importante também.
Isso não invalida, de repente, que nem eu sempre levo a Deus conosco para as missas que eu participo por uma questão prática, né? Eu só a leitura bate, depois o rito eucarístico aí eu fecho, porque aí fica por conta do presidente da missa, quem está presidindo a missa naquele dia, que faz a oração eucarística 2, a 5, etc. e tal, né? Então não vai bater com o meu livrinho, nada Deus conosco. Por outro lado, eu estou com vontade, né, já estava com essa vontade de retomar, de levar minha Bíblia mesmo dentro das missas, juntamente com aquele livretinho que eu sempre indico, anual, chamado Liturgia da Palavra de Cada Dia, da editora Paulus. Ele é o livretinho com as indicações das leituras do dia. Então dá para colocar no meio da Bíblia e partiu missa. Quem sabe também, não é para se mostrar, né? Não estou indo para me mostrar, é para dar testemunho mesmo. Ó, tô levando a Bíblia porque é possível você levar a Bíblia, né? Aí o pessoal ainda critica, né? Acho que a gente é sei lá o quê. Liga não, meu irmão. Se você é daqueles que leva a Bíblia, leva mesmo. Leva, faz seu testemunho, sabe? Se tiver que levar o caderninho para anotar a homilia, porque eu tenho problemas de lapso. Às vezes eu tô lá, eu chego em casa, a pessoa aqui em casa pergunta: o que o padre falou hoje? Eu falei assim: esqueci. Eu tenho que anotar no caderninho, né? As coisas, tudo que o padre fala depois que ele faz a leitura da palavra. Para mim é prático também, faz parte de eu fazer uma reflexão melhor depois. Então, se você faz isso e as pessoas criticam, saiba, meu irmão, minha irmã, que você está fazendo um bom testemunho. Porque você não está fazendo por você está fazendo por Jesus. Afinal de contas, dar bom testemunho é dar a entender que é Jesus que habita em mim e em você, né? Que você é habitado pelo Santo Espírito Santo, que dá testemunho de Cristo. É que aconteceu uma situação aí domingo e eu não estou querendo falar porque vou expor, né, umas pessoas. E eu fiquei um pouco triste em saber a que nível que tá os vocacionados, sabe? Mas eu vou me conter aqui para não falar. Por isso que eu não estou aqui com o meu livretinho da Deus Conosco. Fazer o quê, né? Então, se você é a única pessoa da casa, da paróquia, que está dando um testemunho, você tem certeza que está dando um testemunho, em nome de Jesus Cristo, pela presença do Espírito Santo que está aí, que você está trôpega, né? Tá achando que está fazendo tudo errado. Saiba que você tem que permanecer nesse caminho, sim. Continue. Tiver que levar a Bíblia, leve sim para a missa. Não é para se mostrar. É que nem aquelas meninas também de saia, com véu. Não tem problema. Se isso é o teu testemunho, tua vocação, teu ministério pessoal, não tem problema. O problema é que eu vejo muitas moças que se dizem consagradas a Nossa Senhora, usa lá a cadeiazinha e não sei o que, e não faz adoração ao Santíssimo, nem na entrada e nem na saída. Não tem condições o negócio. É crítica sim, mas gente, mas o que vocês estão vindo fazer o quê? Desfile de moda? Não é o véu que vai salvar. Isso é um mero detalhe. Não é a cadeiazinha da consagração Nossa Senhora pelo método Montfort também vai te salvar. Isso é um mero detalhe. Isso para dizer que você, todinho você se entrega para Nossa Senhora pegar isso e entregar para Jesus. Todas as orações, jejum, tudo. Sabe? Então tem que dar um testemunho firme mesmo. Mesmo que você sofra, que você chore em casa, que você não seja compreendido por ninguém. Mas eu digo a você, meu irmão, minha irmã, um alento, né? Se servir de alento. Se você está indo nesse caminho ou você desanimou, volta que por incrível que pareça, você é templo do Espírito Santo. E mesmo sendo pecador recorrente, naquele pecadinho lá, pecadinho não, cala-te boca, naquele pecado recorrente, eu não vou chamar de estimação, porque estimação é pet e fermento de pão, que a gente cuida. O restante a gente não pode cuidar, a gente tem que renunciar mesmo. Mas se você está com dificuldade, por incrível que pareça, o Espírito Santo habita também em você e em mim, por mais pecador. Porque você está se humilhando todo dia, se culpando por esse pecado. Eu também me culpo pelo meu pecado recorrente, pelo vício. É um vício, eu tenho um vício, fazer o quê? E a batalha está grande. Peça para o Senhor te mostrar o caminho. Inclusive, por conta de umas situações que aconteceram, pessoalmente falando, eu fui parar no Santíssimo aqui, próximo. Agora que eu falei, eu vou continuar.
E lá, graças a Deus, há 5 Bíblias disponíveis lá nos bancos, na frente do Santíssimo, no Senhor Escondido. E eu não sou de fazer isso, né? Mas eu peguei uma das Bíblias e abri. Caiu em Josué 6, né? É aquela parte que fala que o anjo do Senhor, em nome do Deus, do Senhor dos Exércitos, fala para Josué, dando a indicação de como atacar Jericó. Que é o quê? Aquele acampamento em torno fazer o cerco de Jericó. E por incrível que pareça, eu pensei, vai ter que ser na base da oração para eu vencer o meu problema, né? Meu problema pessoal aí com o vício. E aí como que eu vou fazer? Meio que sabia e meio que estava relutante em fazer. Aí eu pensei, quer saber? Eu vou fazer 7 dias assim, seja o que Deus quiser. Se não for, tem mais 7 dias para eu fazer. Digamos, mudando alguma oração, alguma penitência, entendeu? Mas não desista. Eu falo isso porque eu voltei para a Igreja Católica efetivamente em 2016, final de 2015 para 2016, e até agora eu não fui decepcionada. Jesus não me decepcionou, ao contrário, eu me surpreendi e pior, ainda me coloquei como eu sou uma tapada mesmo, né, Senhor Jesus? Que eu estava restringindo o seu poder sobre a minha vida. Então, se isso serve de amparo, de consolo, de acolhimento, assim, via virtual mesmo, querido irmão, querida irmã, não desista. Ninguém me entende, porque eu faço, será que Deus me responde? Deus não me responde para tal coisa. Não, Deus não está respondendo porque você limitou, você se fechou, né? A gente limitou o poder de Deus, e Ele está esperando você terminar de chorar, suas lágrimas, suas angústias, para depois ele agir. Então é preciso ter esse, sabe, não é uma troca, mas essa conversa, porque às vezes a conversa de Deus, ele não vai falar, às vezes para o seu coração ou para o seu ouvido, ele vai falar com outras situações, e nesse meio tempo você vai ser que nem aquele leproso lá, que foi curado no meio do caminho, os 10 leprosos lá. E aí cabe a decisão, você vai voltar e adorar Jesus efetivamente, fazer sua conversão, ou você vai fazer como os 9, que simplesmente foi embora, foi seguir sua vida, obrigado Jesus e tchau. Nem obrigado direito falou, né? Só foi, acabou.